Bom dia, pessoal! As notícias de hoje estão fervendo. Hoje falaremos do caso Henry, sobre o presidente Bolsonaro e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. E lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O lado galanteador de Jairinho, acusado pela morte do menino Henry Borel. Com o livro Caso Henry, Morte Anunciada, a jornalista Paola Serra mostra os bastidores da investigação que prendeu Jairinho e Monique e ainda traz um perfil detalhado dos protagonistas da história que comoveu o Brasil. Resultado de um trabalho jornalístico de 8 meses, o livro se debruça nos mais de 20 mil arquivos recuperados nos celulares do casal e em mais de uma centena de entrevistas. E depois de tanta exposição, ainda tem histórias inéditas. No livro, conta, por exemplo, que, paquerador, Jairinho costumava elogiar as mulheres da Câmara do Rio e fazia sucesso com algumas delas. Por vezes repetia: quando eu casar de verdade, quero casar com uma moça bonita igual a você. Uma que se deixou levar pelos galanteios foi a ex-vereadora e ex-deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ela viveu com Jairinho um breve romance, que terminou após descobrir uma traição dele. O lançamento do livro será na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, na livraria da Travessa do Shopping Leblon. O que você acha desse lado de Jairinho? Será um traço manipulador dele? Deixe nos comentários, queremos saber a sua opinião. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Pela Universal, o governo Bolsonaro ameaça ir a Tribunal Internacional. Problemas enfrentados por bispo brasileiro com justiça em Angola mobilizam diplomatas que falam até em risco de relação bilateral. O esforço diplomático e político do governo Bolsonaro a favor da Igreja Universal do Reino de Deus, que enfrenta problemas em Angola, onde algumas lideranças são alvo de uma série de acusações, envolve ações diversas e até a ameaça de recorrer a tribunais internacionais. No momento em que o presidente Jair Bolsonaro tenta segurar o eleitorado evangélico, o governo brasileiro segue no forte auxílio a integrantes da igreja naquele país. Troca recente de telegramas entre diplomatas brasileiros de Brasília e Luanda, a capital, obtidos pelo blog do Noblat, revela o empenho do Itamaraty no auxílio a lideranças dessa igreja. A situação do bispo Honorilto Gonçalves, por exemplo, preocupa as autoridades brasileiras. Um dos mais próximos do líder Edir Macedo, o bispo Gonçalves é acusado e investigado em Angola por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Um dos telegramas, de meados de novembro, aponta a preocupação com sua situação. A correspondência informava sobre uma audiência em um tribunal onde o religioso seria ouvido, passada a fase de investigação e denúncia pelo Ministério Público. O bispo foi ouvido durante 3 dias a partir do último dia 18. O risco de prisão ainda existe, mas já não como sentença definitiva, e sim como medida cautelar privativa de liberdade, alertava o telegrama, que é o canal de comunicação entre embaixadas e consulados com o Ministério das Relações Exteriores. Um dos diplomatas então sugere a consulta a um jurista independente e chega a falar da necessidade de demonstrar às autoridades angolanas os impactos na relação bilateral entre os dois países. Caso o jurista independente corrobore as denúncias de atropelos processuais flagrantes e o esgotamento dos recursos internos, o curso de ação seguinte seria iniciar conversações informais com as autoridades do governo angolano, em Brasília e Luanda, nas quais demonstraríamos nossa preocupação com o assunto e os impactos sobre a relação bilateral que dá sinais de fortalecimento, superado o entrave recente, e faríamos apelo a um retorno a maior rigor processual que assegure o direito de defesa. Num dos trechos, a diplomacia brasileira entende que Angola dificulta o direito do bispo Gonçalves em sair do país, que está sendo indevidamente negado. O prazo legal de impedimento já teria expirado há 1 ano, desde meados de novembro. Na sequência, o Itamaraty ameaça uma reclamação formal contra Angola em tribunais internacionais. Seria uma reclamação formal conforme estipulam os tratados e convenções internacionais, tanto na Comissão de Direito Internacional quanto na Corte Internacional de Justiça. Essas cortes estão no escopo das organizações das Nações Unidas. No final, a diplomacia brasileira entende que se não forem detectados vícios flagrantes ou graves por parte do Estado angolano, ou não se confirmem as denúncias de cerceamento de sua defesa, a ação da Embaixada Brasileira em Angola seguirá sendo a continuada assistência consular.
Edir Macedo pediu a interferência de Jair Bolsonaro e determinou o empenho do Itamaraty, e até o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve em Luanda e tratou desse assunto com autoridades locais. Bolsonaro chegou a enviar uma carta ao presidente João Lourenço pedindo tratamento adequado. Em julho, Mourão se reuniu com Lourenço em Luanda e teria tratado do assunto, sem sucesso. Tudo será esclarecido. Não sou criminoso, diz Bispo Gonçalves. A fase de depoimento começou no dia 18 e Honorilton Gonçalves, que é réu, já compareceu 3 vezes ao tribunal. Em vídeos postados em suas redes sociais nos últimos dias, o bispo garantiu que tudo será esclarecido e relatou a situação. Foram 7 horas, no primeiro dia, sentado, olhando para a frente. Não pude cruzar as pernas, olhando para a frente. Nenhum gesto, relatou o bispo. O bispo evita falar das acusações que pesam contra ele nesses vídeos e cita passagens bíblicas. As tribulações produzem perseverança e esperança. Nesse momento, você que passa por uma tribulação sabe que está abençoado e que tudo vai passar. Temos que aprender a viver firme e na fé. Quantas pessoas estão passando por uma situação pior que a nossa? Gente querendo morrer. Ele relata que, no momento do tribunal, um deputado angolano o ofendeu e ameaçou dar-lhe bofetadas. Não sou criminoso. Desculpo o deputado. Entenda o caso. 4 líderes da Igreja Universal foram acusados e indiciados pelo Serviço de Investigação Criminal de Angola por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Um deles é o bispo angolano e outros 3 são brasileiros, incluindo Gonçalves. Os angolanos que integravam a Universal no país romperam com o grupo de Macedo. Os brasileiros foram acusados de crimes como racismo, fraudes, evasão de divisas, entre outros. O bispo Gonçalves era o principal líder brasileiro da Universal no país. A Igreja Universal já se manifestou sobre o caso e afirmou se tratar de um golpe religioso. Os dirigentes angolanos da igreja são apontados como ex-pastores e dissidentes envolvidos em denúncias de roubo, adultério e extorsão, entre outras acusações. E você? O que acha sobre toda essa situação entre a Igreja Universal e a Angola? Deixe nos comentários. Agora vamos para novas notícias sobre Lula. Vamos para a notícia: Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. PSB impõe condições para aliança com Lula em 2022. Presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Carlos Siqueira falou sobre as contrapartidas da sigla para oficializar a aliança com o ex-presidente Lula na disputa pelo Palácio do Planalto em 2022. Aos poucos, a esquerda brasileira vai consolidando o caminho e as construções político-partidárias para a candidatura do ex-presidente Lula à presidência no ano que vem. Nesta segunda-feira, dia 6, em entrevista ao Portal Congresso em Foco, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, falou sobre os detalhes da aliança dos socialistas com o ex-presidente Lula. De acordo com Siqueira, é fundamental que os petistas retirem suas candidaturas em estados importantes para os socialistas, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. A candidatura natural nesses estados é do PSB, não do PT, disse Siqueira. No Rio de Janeiro, o PSB pensa em lançar o deputado Marcelo Freixo para governador. Ele entraria na disputa contra o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT, que lidera as pesquisas de intenção de voto, e o atual governador do estado, Cláudio Castro, do PL, tradicionalmente. Tradicionalmente, o PT apoia candidatos de esquerda no estado. Em Pernambuco, o cenário é delicado. Tanto o PT quanto o PSB pensam em lançar candidatos para o governo. Situação que pode relembrar os embates políticos durante o apertado pleito para a Prefeitura de Recife, em 2019. Em pesquisa divulgada em outubro pelo Instituto Opinião, a deputada federal Marília Reis, do PT, lidera com 23% das intenções de voto. O segundo lugar é de Raquel Lira, do PSDB, que soma 15%, seguido Geraldo Júlio, do PSB, em terceiro, com 9,9% das intenções de voto. Finalmente, tanto São Paulo quanto o Rio Grande do Sul são estados que podem ser decisivos para que a aliança entre socialistas e o PT seja firmada. Em São Paulo, o PT espera fazer uma aliança com Guilherme Boulos, do PSOL. Já o PSB tem candidato próprio e espera receber o apoio de Lula para fazer campanha para Márcio França. No Rio Grande do Sul, o cenário é semelhante, com a diferença de que a favorita é Manuela Dávila, do PCdoB. Tanto o PT quanto o PSB anunciaram pré-candidaturas, mas é preciso esperar a conjuntura política do estado para definir os próximos passos. Deixe nos comentários em quem você vai votar para presidente na próxima eleição. Queremos saber.
Não saiam do vídeo ainda, a próxima notícia é sobre uma atriz muito famosa que veio a falecer. Mila Moreira, atriz e modelo, falece no Rio de Janeiro. Aos 75 anos, a artista estava internada em hospital e morreu na madrugada desta segunda. A atriz foi uma das primeiras modelos a atuar e esteve em novelas como Plumas e Paetês e Marrom Glacé. Faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 6, aos 75 anos, a atriz Mila Moreira. A informação foi confirmada pelo hospital Copstar, na zona sul do Rio, onde ela estava internada. A causa do falecimento não foi divulgada. O velório está marcado para esta terça-feira, dia 7, às 10 horas, no Memorial do Carmo, na região portuária do Rio. Mila, nascida Marilda Alves Moreira da Silva, em São Paulo, começou a carreira como modelo aos 14 anos. Ela participou de diversas novelas na TV Globo. Plumas e Paetês e Marrom Glacé estão entre elas. Ao longo da carreira, Mila esteve em cerca de 30 novelas e minisséries. Modelo e atriz. Mila foi uma das primeiras modelos a atuar em novelas. Em entrevista ao Video Show, ela afirmou ter enfrentado preconceito. A estreia aconteceu em Marrom Glacé, em 1979, quando interpretou Erika. Na época, não era comum ter uma modelo fazendo televisão. Então, claro que inicialmente teve um preconceito. Todo mundo ficava esperando para meter o pau mesmo. Os olhares tortos eram mais por conta de ser uma pessoa fora da classe. Era como hoje, as pessoas ainda acham que você está roubando o trabalho dos outros. Você estuda para ser atriz e chega alguém que só porque é bonitinha e está na moda vir atriz, disse Mila ao programa. O pioneirismo de Mila Moreira e o sucesso nas novelas fizeram com que a ideia de modelos no elenco passasse a ser mais aceita. Depois dela, vieram atores e atrizes como Luma de Oliveira, Camila Queiroz, Cauã Raymond, Malvino Salvador e Reinaldo Gianecchini. No cinema, Mila atuou em filmes como Os Saltimbancos Trapalhões e Dias Melhores Virão, último trabalho na TV. O último trabalho na TV foi na novela A Lei do Amor, em 2016. Ela interpretou Gigi Ferreira, uma ex-modelo, assim como a própria Mila. A atriz ficou conhecida por viver nas telas mulheres elegantes como ela. Entre novelas marcantes das quais a atriz participou estão Elas por Elas, Corpo a Corpo, Que Rei Sou Eu, Meu Bem Meu Mal, Paraíso Tropical e Tititi. Deixe nos comentários palavras de conforto para a família da atriz Mila e suas condolências. Obrigado. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.